Muito bem, estamos aqui no podcast do Distrito LD6 e hoje temos aqui figuras importantíssimas do movimento leonístico. O governador aí, vocês já podem ver na tela, Turchiari, e 3 pioneiros, posso chamá-los assim. Boa tarde, meu caro governador, DG, Turchiari. Queria que você falasse qual vai ser o tema de hoje do nosso podcast. Parece que tinha gente já estava com saudade já, né? É verdade. Muito boa tarde, meu querido Lincoln. É um prazer novamente podermos realizar no podcast. Muitos companheiros já estavam me cobrando esse podcast, mas em razão do período eleitoral e da correria, né, deixamos para fazer tão logo ele acabasse, finalizasse. Mas hoje, para a nossa grata satisfação para o mundo do leonismo e para futuros companheiros, nós estamos aqui com 3 companheiros de juba larga, assim podemos dizer. Aqui ao meu lado, o nosso querido companheiro Paulo Roberto Pereira de Souza. À minha frente, o nosso ex-governador, o PDG Raimundo do Prado Vermelho. E ao seu lado, o presidente do Lions Clube Maringá Pioneiros, o nosso companheiro José Adriano. Ambos os companheiros são integrantes do Lions Clube Maringá Pioneiros, que estão aqui hoje para nos falar um pouquinho de Lions, o que é Lions, por que desse nome Lions, por que existimos, o que fazemos, a quem servimos. É isso aí, meu querido. Muito bem, é um prazer receber aqui essas pessoas que contribuíram tanto para que o movimento seja o que é hoje, né? E nós vamos começar então, porque o objetivo aqui é informar, mostrar para as pessoas o que é o movimento Lions e o que faz o movimento Lions. Tem muita gente que tem dúvida e às vezes, quando conhece, muitas vezes quando conhece, já quer participar. Nós vamos começar aqui com aquela pergunta elementar para o Raimundo, companheiro Raimundo. O que é o Lions? Uma pergunta que parece simples, mas não é tão simples assim, não é, companheiro? Sim, Lions, nós poderíamos dizer que é uma entidade de pessoas, homens e mulheres, abnegados, dispostos a servir como voluntários e que prestam serviços às suas comunidades, os mais variados serviços. Seria uma linha auxiliar, em parte, dos poderes legalmente constituídos, eis que o prefeito, os vereadores, os deputados, os governadores, enfim, aqueles que administram a sociedade como um todo, se forem bastante inteligentes, chamam para si esses companheiros leões, homens e mulheres dispostos a servir, e eles, de certa maneira, ajudam a essas autoridades a prestar os seus serviços às suas respectivas comunidades. Lions é um clube de serviço que presta serviços desinteressados àqueles que desses serviços necessitam. Como igrejas e outras instituições, têm um grande papel, como o senhor acabou de frisar aí. Então, um político inteligente, realmente, ele tem que querer esse parceiro, não é, companheiro? Bem, o que acontece é o seguinte, Lions pode ser um braço forte em atendimento a um sem número de problemas que pode existir numa comunidade. Exemplificativamente, uma escola que mereça uma melhor atenção da sua comunidade. Nós aqui, especialmente no Brasil, temos o hábito de esperar quase tudo do governo, quando muitas questões, quando quebra uma vidraça numa escola pública, ainda que pública, nós não temos que esperar uma ação de governo. Nós poderemos ir lá, um grupo de leões e domadoras podem ir lá para poder consertar essa vidraça. Isso é apenas um exemplo. Quando alguma coisa acontece e que falta livros mais atualizados numa biblioteca pública, nada impede, e até é ideal, que esses Lions Clubs, essas comunidades organizadas em Lions Clubs, compareçam a essas bibliotecas e melhorem o seu estado de acervo biblioteca de livros. E assim por diante. São tantas as atividades que os Lions Clubs podem prestar às suas comunidades que é uma coisa infinita. Companheiro, vamos então para a segunda pergunta. Já o senhor me responde. De onde vem esse nome Lions
E continua no Raimundo aí. De onde vem esse nome Lions e o Lions Clube? Muito bem. Lions, na verdade, foi criado em 1917 e a proposta era prestar serviços desinteressados a quem deles fosse o destinatário. Existiam, naquele momento, em Chicago, nos Estados Unidos, onde essa entidade foi criada, várias entidades, clube do comércio, clube disso, clube daquilo e tal. Existia um clube que tinha o nome de Lions, os leões, entendeu? E eles, reunidos em convenção, já numa primeira convenção, então, nacional em Dallas, optaram por adotar o nome Lions, deixando os demais nomes ao lado. Assim se firmou o nome Lions Clubs. Agora, eu falhei numa questão aqui, vou pedir para o seu Raimundo, antes de passar para o Paulo, que faça a apresentação dele aí, que eu não tinha pedido, né? Quem é o companheiro Raimundo? Não, fique tranquilo. O Raimundo do Prado Vermelho é um advogado estabelecido em Maringá há 50 anos, casado, 4 filhas, exercendo essa profissão desde então, e morando nessa cidade há 56 anos. Vim para cá para estudar, fazer direito, e aqui fiquei e aqui estou. Já exerci vários cargos a nível de clube, governador, presidente de clube, secretário de clube, etc., vice-presidente de clube. Exerci o cargo de governador do distrito em 1979 e 80, depois exerci vários cargos a nível nacional e internacional de auxílio às direções de Lions, e no ano 2000, fundamos o Lions Clube Maringá Pioneiros. Resumidamente, esse é o Raimundo e a sua vida em Lions. Agora, eu vou pedir para o companheiro Paulo que faça essa apresentação antes de eu fazer a pergunta a ele. Companheiro, tudo bem? Tudo bem, eu sou Paulo Roberto Pereira de Souza e participante do Lions Clube Maringá Pioneiro, e tenho muita satisfação em estar convivendo com os companheiros nesse clube. Eu sou advogado há 48 anos, advogando aqui na cidade de Maringá, professor da UEM por 35 anos, onde também fui reitor, fui secretário de Estado em 4 secretarias, Ciência e Tecnologia, Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente e Indústria e Comércio. Também dirigi um banco de desenvolvimento e sou professor visitante na Universidade da Flórida, nos Estados Unidos, há 25 anos. Então, é uma grande alegria hoje poder estar falando com os companheiros do nosso distrito e também com futuros leões. Companheiro Paulo, então conta pra gente aí o que é esse negócio aí de ser leão. Ser leão é ser alguém que se preocupa com a sua comunidade. É ser alguém que tem o privilégio de conhecer pessoas, conviver com pessoas e contar com um enorme guarda-chuva social, que é exatamente o companheirismo, a amizade e a fraternidade com todos os leões. Mas ser leão também é não ser indiferente. Ser leão é tomar partido. Ser leão é não ser omisso. Ser leão é participar da defesa dos valores fundamentais da sociedade, identificar problemas na comunidade, criticar quando necessário, elogiar quando for oportuno, enfim, um ser diferenciado na sociedade. Companheiro Paulo, então conta pra gente aí o que um leão faz. O leão é uma parte importante da sociedade civil organizada. O Estado moderno compartilha o poder com a sociedade. E essa sociedade tem que assumir posições, ela tem que criticar quando for necessário, ela tem que participar, ela tem que buscar soluções. Então, o leão é uma parte importante, como disse, dessa tal sociedade civil. Sociedade civil que tem que assumir posições, tem que defender valores,
tem que buscar a defesa do interesse coletivo. E é exatamente isso que os leões fazem, dão sua grande contribuição para a sociedade, para governos, governantes, para a comunidade em geral, para entidades, juntam-se a outras entidades para desenvolver grandes temas, campanhas importantes e desafios substanciais. Muito bem, esse foi o companheiro Paulo, que volta já já, o companheiro Raimundo também volta para responder outras questões, e agora nós vamos conhecer o companheiro Adriano, também um outro companheiro de alto gabarito aí, o companheiro pioneiro aí em Maringá. Companheiro, se apresente, por favor. Bom, boa tarde, eu sou José Adriano, eu sou do agronegócio, tenho trabalhado a minha vida inteira produzindo comida para a nossa comunidade. Eu tenho procurado sempre criar a minha família dentro dos princípios religiosos e patrióticos do nosso país. Então vamos à pergunta, companheiro. Se o nosso espectador que está ouvindo tiver interesse em ser leão, o que ele vai ganhar com isso? Na verdade, o ganho que nós leões temos, é a realização pessoal em servir a comunidade. Aquela comunidade que nos trouxe realizações, onde nós criamos a nossa família, onde nós convivemos com nossos amigos. Esse é o ganho que nós temos. Agora vamos voltar para o companheiro Raimundo para que ele me responda a seguinte questão. Como é a organização de um Lions Club, companheiro? Muito bem. A organização de um Lions Club se dá quando pessoas interessadas a servir desinteressadamente dentro de uma comunidade se reúnem para se organizar num Lions Club. E a associação, como um todo, se desdobra em um grupo numa área geográfica definida por Lions Internacional, formando um distrito, que geralmente está em torno de uns 50 clubes, um pouco mais, um pouco menos. Esses distritos se congregam em distritos múltiplos, em grupo de 8, 10, 12 distritos singulares, formando um distrito múltiplo, que, por sua vez, organiza esses distritos singulares e os leva, os convencionais, a uma convenção internacional. A nível internacional, nós temos uma diretoria internacional com sede em Chicago, no Illinois, nos Estados Unidos da América, cuja diretoria internacional se compõe de 3 executivos, um ex-presidente, 3 diretores executivos, um ex-presidente e um grupo de 3 ex-vice-presidentes, um presidente e um ex-presidente. Na verdade, são 5 diretores executivos e 28 diretores internacionais. Esses diretores executivos é o terceiro vice-presidente, o segundo vice-presidente, o primeiro vice-presidente e o presidente em exercício, e mais o presidente imediato, aquele que no ano anterior foi o presidente internacional. Assim é estruturado Lions Internacional, desde os clubes até a sua base maior. Bate-papo muito legal e muito esclarecedor, né? Vai ser de grande valia, creio que, para as pessoas que irão assistir e que estão assistindo. Companheiro Paulo, agora eu vou fazer um negócio mais ágil aqui. A pergunta está aí na tela. E como ficaria a minha família nesse negócio, companheiro Paulo? A família tem todos os ganhos que tem um leão, né? Nossas esposas, que chamamos de domadoras, né, vão participar do clube, vão fazer amizades, vão ter contatos importantes, vão conviver socialmente, assim como o mesmo vai acontecer com nossos filhos, que chamamos de leos, né? Nossos filhos também vão conhecer filhos de leões. Nós temos periodicamente reuniões festivas, onde nos confraternizamos, onde nossas famílias se conhecem e passam a comungar os mesmos valores. Vamos para outra pergunta, então, companheiro Paulo. Segue aí também. Deixa eu ver aqui. A próxima pergunta é esta pergunta aqui. Já vai para a tela. Quanto eu ganharia ou quanto eu gastaria para ser um leão?
ganharia muito e gastaria pouco. Tá? Ganharia muito porque vai conviver com grandes figuras da sua comunidade, vai conviver com figuras que têm e tiveram participação importante na comunidade. E também vai ter a oportunidade de construir um círculo de amizades, um networking importante, com contatos, com amigos, e, sem dúvida alguma, o ganho é muito grande. O gasto é pequeno. Nós temos algumas taxas do distrito, taxa internacional, e cada clube cobra uma pequena mensalidade. Depende do tipo de atividade que cada um desenvolve. O meu clube, por exemplo, se reúne quinzenalmente, temos um almoço, a despesa do almoço é rateada entre os companheiros. Então, ganha-se muito e gasta-se pouco. Muito bom, companheiro Paulo. Vamos agora com o companheiro Raimundo para que ele me responda a seguinte pergunta. Qual partido aí que os Leões do Brasil apoiam? Muito bem. Os Leões do Brasil não apoiam um partido, em hipótese alguma. Os Leões do Brasil vivem e convivem com as autoridades legalmente constituídas. E, junto a elas, procuram participar, entregando o seu melhor serviço desinteressado. Essa é a posição dos Leões. Muito bem. Só temos a ganhar, então, né? Eu acho que vai ser muito esclarecedor, realmente, essa live nossa aqui, e nós vamos disponibilizar também todos esses trechos aí para as pessoas, para que os interessados possam ter contato com essa informação, muito relevante, né? Bom, vamos lá. Companheiro Paulo, que responde a próxima? Está na tela a pergunta. Então, se eu virasse leão, eu não poderia ser político ou exercer a política, companheiro Paulo? O Lions não tem restrição alguma para que seus membros participem da política partidária. Como foi esclarecido aqui, o Lions não discute política partidária. Para evitar constrangimentos, para evitar problema entre os companheiros, dentro do Lions não se fala em partido, não se fala em políticos, mas fala-se muito em política. Nada impede que o Lions discuta política com P maiúsculo, entendida como a arte do bem comum, a busca do bem comum, a busca do interesse coletivo. Mas nada impede que cada membro do Lions, individualmente, tenha a sua opção partidária ou a sua opção político-partidária. Muito bem, vamos ao companheiro Raimundo para me responder a próxima pergunta. E eu vou colocando o banner aqui, depois eu vou apagando sem querer. Mas agora a pergunta é muito simples. Ela é uma pergunta que o companheiro vai responder com facilidade, como está respondendo todas. Quem você conhece que é ou foi leão? Tanto aí em Maringá, no Paraná, no Brasil e no mundo. Bom, essa pergunta vai depender de um pouquinho mais de tempo do que uma resposta concisa de meio minuto. Porque, realmente, ainda que fazendo uma síntese muito grande, eu não poderia deixar de considerar, pelo menos de lembrar e citar o nome de grandes companheiros leões que já foram, que já foram companheiros leões em Maringá, no Paraná, no Brasil e no mundo. Eu poderia apenas dizer de maneira muito sucinta que nós, aqui já ao meu lado, à minha esquerda, aqui está o nosso presidente do clube, José Adriano da Silva Dias, que é um grande companheiro, um homem de grande atuação na nossa comunidade, e a minha aqui à direita está o companheiro Paulo Roberto Pereira de Souza, que também já fez a sua auto-apresentação, uma das figuras mais proeminentes da vida comunitária aqui em Maringá e no Paraná. Nós teríamos também, e deveria estar aqui, o companheiro Gilberto César Pavanelli, que grande professor, grande pesquisador, ex-reitor da Universidade de Maringá, pessoa de uma extraordinária convivência, entendeu? E que pratica o leonismo com regularidade. Eu tenho aqui na minha frente o doutor Luiz Guilherme Valim Turchiari, que hoje é o governador do distrito, que é um grande advogado, que é um grande próximo, que é uma pessoa de grande atuação na nossa comunidade. Eu posso lembrar, assim, en passant, um número muito grande, mas
José Carlos Prates, que é nosso tabelião aqui, doutor João Batista Leonardo, que é um grande médico na cidade, o José Pacheco Palacios, que foi governador agora recentemente, é um grande engenheiro e incorporador. Nós temos aqui a Jacira Martins, que foi advogada, foi governadora recentemente. Aqui, falando ainda de Maringá, nós vamos encontrar uma grande companheira leão, Marlene Sartor, advogada, auditora fiscal aposentada, uma grande filântropa. Nós temos aqui o nosso companheiro Aureli da Silva Correia, grande advogado, promotor de justiça, hoje aposentado, procurador do município. Doutor Irivaldo Joaquim de Souza, o nosso decano entre os tributaristas, advogados tributaristas de Maringá. É infindável e eu peço desculpas àqueles que eu não citei e não poderia citar todos. Dirceu Galdino Cardim, um grande advogado, um grande civilista, grande tributarista, é nosso companheiro. E se eu falar quem foi, olha, aqui em Maringá nós temos pessoas proeminentes. João Paulino Vieira Filho, ex-prefeito, Adriano Valente, ex-prefeito, Joaquim Romero Fontes, grande cafeicultor e pecuarista, Jitsu de Fujiwara, um pioneiro industrial que fundou e dirigiu a maior indústria no início de Maringá, Antônio Fassi, tabelião, deputado estadual, vereador, candidato a prefeito, quase eleito, Ademar Schiavone, idem, uma grande figura, Emelino Bolfé, que foi, gente, muita coisa, inclusive Antônio Fassi, Ademar Schiavone, Emelino Bolfé, eu estou falando de ex-governadores do distrito. Sebastião Pimentel, de saudosa memória, foi médico e 2 vezes foi secretário de saúde em Maringá e no estado. Verdelino Barbosa, que foi governador, um grande jornalista. Valdemar Alegrete, advogado proeminente, professor universitário, secretário de Justiça do Paraná. Eu estou falando de leões que atuaram no leonismo em Maringá e tantos outros. No Paraná, para citar en passant, muito rapidamente, Eurides Moura, pecuarista, empresário, 3 vezes vereador, 2 vezes prefeito, 2 vezes deputado estadual em Rolândia, o primeiro governador do distrito aqui, uma pessoa proeminente. Aqui nós temos o nosso companheiro Ari Eduardo Stroy, médico veterinário, recém passou pela governadoria, um grande político, foi prefeito em Mandaguari. Nós temos um companheiro que é extraordinário, Paulo Hermínio Penac, administrador de empresas, destacado empresário paranaense, com sede aqui em Arapongas, é o maior filântropo do Paraná e da América Latina, em termos de Lions Internacional. Paulo Sidney Zambon, proeminente engenheiro agrônomo, professor universitário, líder do agronegócio em Bandeirantes, foi governador de distrito. Paulo Pimpão Silva, advogado, oficial registrador em Autônia, foi governador de distrito, fluente orador, expressivo conferencista. Seria muito... Essa lista não termina. Leões no Paraná, Ney Braga, Jaime Carnet, Túlio Vargas, grande político, consagrado historiador paranaense, 3 vezes deputado estadual, deputado federal, foi eleito mais votado senador da República, e por uma situação partidária deixou de exercer esse cargo, mas foi o fundador e presidente da Academia Paranaense de Letras, uma pessoa fantástica. Nós poderíamos citar tantas pessoas, eu não poderia deixar de citar uma figura antológica chamada Arthur Offig, grande liderança industrial, fundador da indústria de café solúvel em Iguaçu, lá de Cornélio Procópio, e uma pessoa que fundou uma cidade aqui chamada Brasilândia, no Mato Grosso do Sul, onde ele possuía 240 mil hectares de terra, tudo cultivado, onde ele montou 2 usinas de açúcar e álcool, um grande filântropo, mas um grande auxiliar, um homem que atuou em Lions de maneira brilhante. O seu genro, José Ramos da Silva, grande médico, cirurgião, industrial e líder do agronegócio em Cornélio Procópio. É muito grande essa lista. Miguel Alves Pereira, pessoas que vocês devem conhecer, médico, cirurgião, 3 vezes prefeito do município de Terra Boa, foi governador de distrito, um homem de uma bondade extrema. Benedito Cardoso da Silveira, brilhante advogado do Bispado de Jacarezinho, atuando durante quase 30 anos nessa função, foi secretário de Justiça do Ney Braga, você entendeu? Nós temos que lembrar Enoque Vieira dos Santos, engenheiro civil, professor universitário, incorporador imobiliário. Olha, é uma pessoa fantástica. Eu não poderia deixar de citar também André Rachid Fatouche, médico e incorporador em Curitiba, incorporador imobiliário.
líder comunitário por excelência, foi governador de distrito, foi diretor internacional de Lions, além de Kit Abdala, médico, empresário, tendo um grande hospital lá na região, na cidade de Francisco Beltrão, foi governador de distrito, era uma pessoa de um extraordinário vivacidade, viveu o leonismo intensamente. E se for falar a nível de Brasil, nós podemos lembrar que João Fernando Sobral, que foi o primeiro presidente internacional de Lions, aqui da cidade de Araraquara, brilhou intensamente no leonismo. Nós temos que lembrar Juscelino Kubitschek, médico, governador de Minas, presidente da República, criador de Brasília. Ele era um assíduo frequentador de Lions, era um leão de carteirinha. Ney Braga, aqui no Paraná, Francisco Negrão de Lima, lá no Rio de Janeiro, foi governador do Rio de Janeiro, foi chanceler, foi embaixador. Olha, uma pessoa extraordinária, ministro das Relações Exteriores, era leão de carteirinha, vivia dentro de Lions e gostava de Lions. César Carlos de Oliveira Filho, engenheiro militar, governador do Ceará, ministro de Minas e Jardim, senador da República, deputado federal, governador lá no Nordeste, no Ceará, foi governador de distrito e viveu intensamente o leonismo. Agostinho Soliva, suíço de nascimento, mas brasileiro naturalizado e de coração brasileiro, empresário bem-sucedido, concessionário da Volkswagen no estado de São Paulo, falava fluentemente 7 idiomas, foi o segundo brasileiro a assumir a presidência internacional. Era um leão de 24 horas por dia. Olha, nesses 70 anos de leonismo no Brasil, é difícil situar apenas alguns. E no mundo, são tantos, mas eu citaria apenas, para dar uma notícia, 3 grandes leões. Na Grã-Bretanha, Sir Winston Churchill, ele ia ao Lions, frequentava Lions e gostava de Lions. Disse isso claramente em sua vida. Na França, nós tivemos o Valéry Giscard d'Estaing, que foi presidente da República, gostava de Lions, frequentava Lions e externou isso de maneira muito clara. E nos Estados Unidos da América é antológica a situação que nós temos lá. Lá nós temos ali, ainda vivo, o ex-presidente Jimmy Carter, foi um presidente brilhante nos Estados Unidos, foi governador do estado de Geórgia, foi governador de distrito lá na Geórgia, e durante muitos anos, hoje já não tem mais força física para isso, mas durante muitos anos foi o organizador do Dia de Lions na ONU. Lions Internacional é a única entidade no mundo que não é um país e que tem assento na ONU, porque ajudou a fundar as Nações Unidas. E o Jimmy Carter organizava esse Dia do Lions na ONU. Se for citar, eu peço desculpas àqueles que eu não citei, mas são muitos os leões nesse mundo afora que são importantes e que, pura e simplesmente, gostam de Lions. Muito bem, companheiro Raimundo. E no meio de tanta gente ilustre, agora a pergunta é para o companheiro Paulo. Como eu faço para virar um companheiro leão? Há várias formas. A primeira dela, por convite. O clube sempre tenta identificar pessoas que tenham a tendência, que tenham a opção de servir, pessoas de bons costumes, pessoas que procurem o serviço desinteressado, integradas na sua comunidade, e especialmente líderes dentro da comunidade. Uma segunda opção seria buscar o site do Lions. Então, nós temos o site do nosso distrito, dg.com, ldg.com. DistritoLD6.com. DistritoLD6.com, e ali você encontra uma aba, como participar. Então, essa seria a opção, é bem simples, basta entrar em nosso site ou, tendo conhecimento com algum leão, manifestar seu interesse. No momento em que a pessoa buscar a filiação por meio do site ou por meio de uma manifestação ao leão, o nome será levado ao clube para o qual ele estiver mais próximo ou para o qual ele manifestar seu interesse, será aprovado. A aprovação é por unanimidade, fundamental
no Lions é um ambiente de companheirismo, um ambiente de fraternidade, né? E uma vez aprovado, né, ele passará a integrar o clube. Muito bem, voltando agora para o companheiro Raimundo, eu já passo a pergunta. Se eu não vou ganhar nenhum dinheiro com isso, quanto eu vou gastar para ser leão? Ou eu acho que eu repeti a pergunta, né? Deixa eu ver aqui. Mas Não, isso aí. É isso aí mesmo, né? Então vamos lá. Olha, veja, o que acontece? O custo para ser leão é um custo muito baixo. Nós sabemos que essa estrutura que eu disse, de clube, de distrito múltiplo e de diretoria internacional, tem um custo. A gente sabe, é uma organização que tem custo. Mas eu quero, de passagem, dar uma informação. Muito mais importante do que esse custo que eu vou revelar já agora, é que a nossa associação tem uma fundação que arrecada recursos espontâneos. Eu posso doar o que quiser, ou não posso, ou não tenho obrigatoriamente necessidade de doar, e essa doação vai atender às demandas do mundo inteiro. Pois bem, o custo para ser leão, para mim, ser leão, é um custo que é menos do que R$1 por dia. Eu vou repetir para que não haja dúvida. Existe um custo administrativo de um clube, de um distrito, de distrito múltiplo e de Lions Internacional, diretoria de Lions Internacional. Esse custo representa para cada leão menos do que R$1 por dia. Eu digo menos do que R$1 por dia porque os orçamentos, principalmente o orçamento de Lions Internacional, é feito numa moeda única que vale para o mundo inteiro, que é o dólar. E, então, por isso não é um valor fixo. Conforme o dólar modifica dia a dia, há uma fração de movimento. Mas isso é uma questão de menor. O que a pessoa que eventualmente esteja interessada em ingressar no leonismo para saber quanto que eu vou gastar com isso, eu informo aqui, é menos do que R$1 por dia. As outras demais despesas, se eventualmente o seu clube deseja organizar uma ida à Copa do Mundo, aí cada um vai pagar a sua conta. Ou se quer ir num restaurante almoçar ou jantar, cada um vai pagar a sua conta. Mas para manter a estrutura organizacional e administrativa do Lions no mundo inteiro, eu volto a repetir, o Leão vai gastar menos de R$1 por dia. É isso que eu posso informar. Vamos ao companheiro Paulo agora, e que vai nos destacar qual é a vantagem de ser leão. A vantagem de ser leão é, sem dúvida alguma, formar um verdadeiro guarda-chuva social, né? Conhecer pessoas, fazer amigos, ter uma integração muito grande. E numa das últimas reuniões do nosso clube, nós temos lá um dos maiores cardiologistas do estado do Paraná e talvez do Brasil, o Dr. Francisco Coimbra, e o Coimbra nos dizia que a medicina passou a considerar uma atividade como a exercida dentro de um Lions Club uma verdadeira terapia. Essa convivência, essa amizade, ela cria um ambiente extremamente favorável e no nosso psiquismo, no nosso comportamento, ela é uma válvula extravasadora de tensão, de estresse, e a medicina vem considerando essa integração social como um importante elemento de cura e de prevenção de doenças. Então, além de todas as grandes vantagens de estar no clube, temos também indicação de um cardiologista, indicação médica. Você vai cuidar do seu bem-estar, da sua saúde e de viver em harmonia com os seus companheiros. Muito bem, agora vamos ao companheiro Raimundo, volta, né? E vai nos responder quantos leões existem aí em Maringá, no Paraná, no Brasil e no mundo, companheiro. Muito bem. Bom, em Maringá nós temos atuando 7 Lions Clubs, fundados, operando. Aqui nós vamos encontrar aproximadamente 150, 160 mil leões atuando em Maringá. No distrito LD6, que é o nosso distrito aqui no norte do Paraná, ele compreende uma linha reta, mais ou menos, entre Venceslau Braz e até Guaíra,
A parte norte é o distrito LD6 e a parte sul é o distrito LD1. E aqui na parte norte, que é o distrito LD6, nós estamos ao redor de 1.300 associados, aproximadamente. O distrito múltiplo, que é toda a região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, estamos em mais ou menos em torno de 8, 9 mil leões. No Brasil, nós estamos em torno de aproximadamente 50 mil leões. E em nível de mundo, todo o leonismo no mundo todo, nós estamos em torno de aproximadamente 1.450.000 leões no mundo todo. Aí respondo você. Muito bem, agora o companheiro Paulo, na verdade, eu creio que já respondeu essa pergunta de como faz para entrar nisso. Inclusive, eu coloquei aí na tela o site, né? Que o pessoal já pode, os interessados podem entrar aí e buscar como fazer parte disso, né? O senhor quer pontuar alguma outra coisa, companheiro Paulo? Simplesmente tem a opção, tem uma aba no site que o interessado pode clicar e lá vai encontrar o caminho, os formulários para buscar a sua inscrição. Ele pode ter contato com um leão, né? Pode ter contato com o leão, manifestar seu interesse, né? E lá no site, como eu disse, tem uma aba própria, né? para a participação do interessado, né? E essas são as formas mais simples, mais usuais. Então vamos à última questão, que é essa que está na tela, de habitante a cidadão. Na verdade, não é uma questão, é um depoimento. Em 1976, eu era um jovem advogado recém-formado. Tinha 1 ano e meio de exercício profissional. E fui convidado para participar de um Lions Club. A minha primeira reunião foi algo incrível, que eu jamais sonhei. Eu era um jovem sem nenhuma preocupação com os interesses coletivos, sem nenhuma preocupação com o exercício da cidadania. E quando eu chego na reunião do Lions, eu encontro ali as pessoas mais importantes da minha coletividade. Industriais, empresários, médicos, cirurgiões dentistas, advogados. O PIB de Maringá estava reunido naquela sala. E eu, um garoto, né, olho no meio de tudo aquilo, eu fiquei perplexo. A primeira vez que eu fui falar no Lions, eu e minha esposa passamos uns 15 dias discutindo, né, o que eu iria falar, o que eu iria propor. Minhas pernas tremiam, que eu mal conseguia parar em pé, né? E ali eu fui aprendendo. Ali eu fui aprendendo, inclusive, a consolidar oratória. Eu fui aprendendo a ter contatos. Eu fui aprendendo grandes valores que eu só tinha ouvido falar, eu conhecia, mas nunca tinha visto na prática. Então, vejam, eu era um garoto recém-formado, numa cidade do interior, e simplesmente, a partir do Lions, eu me transformei. E a minha transformação foi de um habitante que não tinha preocupações maiores com a sua cidade, com o seu estado, com o seu país. E me transformei de um habitante em um cidadão responsável. Então, exatamente a partir da importância de ter uma participação, eu vou ter que falar um pouco do que eu me tornei a partir do Lions. Não fosse o Lions, eu não tenho a menor noção do que seria a minha vida. Eu me tornei presidente da OAB. Eu me tornei reitor da Universidade Estadual de Maringá. Eu me tornei secretário de Estado em 4 secretarias no governo do Paraná. Eu dirigi um banco de desenvolvimento. Eu fiz um mestrado, eu fiz um doutorado. Eu tornei-me professor numa das 5 mais importantes universidades públicas americanas, onde eu atuo há 25 anos. Fui professor de mestrado, professor de doutorado, e eu posso dizer, sem a menor dúvida, eu jamais alcançaria tudo isso sem o Lions. Eu jamais teria todo esse espaço
sem o apoio, o respaldo, os ensinamentos importantes de grandes companheiros que lá eu conheci. E o mais importante, eu tenho amigos de 40 anos que eu fiz dentro do Lions. Se eu pegar hoje, no dedo de uma mão, meus 5 melhores amigos, eu fiz dentro do clube. Então, quando pergunto o que eu ganho em participar do Lions, que vantagem eu tenho de participar do Lions, a vantagem é exatamente essa, o prazer do convívio, o prazer que nos encontramos a cada reunião, abraçar cada companheiro, ouvir história, dar grandes gargalhadas, discutir grandes problemas da sociedade e, o mais importante, saber que nós não somos indiferentes, saber que nós temos lado, que nós temos coragem de assumir posições, que nós temos coragem de criticar quando é necessário, de elogiar quando a pessoa tem direito a receber o elogio. E tudo isso eu tenho o prazer de dar esse depoimento, dizendo que eu me fiz dentro do Lions, que eu tenho grandes amigos no Lions e que eu tenho prazer e orgulho de ser leão. Que depoimento profundo, hein, companheiro Paulo? Obrigado. Obrigado. Maravilhoso, muito bom. 40 minutos de um conteúdo espetacular, meu DG Turchiari. Que maravilha, hein? Adorei participar disso aqui. Então, DG, sim. faça a sua... Eu acho que ele poderia fazer... Pode falar, companheiro. Exatamente. Ele poderia... Não, pode deixar todo mundo. Eu faço fecho com todo mundo. Claro. Deixar aberto? Vamos lá. Todo DG, mundo. fala aí o que você achou. Eu achei espetacular o trabalho desses companheiros, a história desses companheiros. E eu tenho certeza que isso vai servir de exemplo para muita gente dentro do movimento e fora do movimento também. Exatamente, meu querido amigo e companheiro Lincoln. Essa é a nossa grande ideia, né? Que novas mãos venham a servir, venham a fazer parte desse movimento fantástico que é o Lions. E esses leões de Juba Larga nos deram uma aula hoje de tudo que fizeram, tudo que fazem e o quanto o leonismo é importante na vida das pessoas, né? Acredito que nós conseguimos sair mais ricos e aqueles que puderem ouvir vão ter o prazer de conhecer um pouquinho mais o nosso movimento e fazer parte dele. Digo que essa live foi uma grande instrução leonística também. Com certeza. Esse, na verdade, Lincoln, esse é o nosso grande objetivo. Esse foi um desafio que partiu da minha cabeça, né? Na verdade, e eu falei, não podemos deixar essas mentes tão prodigiosas, tão brilhantes, que são esses companheiros do Lions Clube Maringá Pioneiro, não transmitir isso para outras pessoas, servirem de inspiração para outros companheiros leões, ou, quiçá, novos cidadãos que se tornem leões, sabe? Conhecer melhor o que somos, por que existimos e a quem atendemos. Então, esse que é o nosso grande objetivo. E não poderia deixar, Lincoln, de lhe agradecer a você, essa pessoa ímpar, querida, que está sempre pronta ao nosso lado para que a gente faça um ano de superação no server. Eu que agradeço poder participar desse momento tão importante e de tanto conhecimento. Para mim foi uma instrução. Eu quero agora despedir de cada companheiro individualmente, seria legal, né, companheiro DG? Claro, com certeza, meu querido. Companheiro Adriano, muito obrigado pela sua contribuição, viu? O prazer é nosso e sucesso a todos. Companheiro Raimundo. Fala, meu companheiro Lincoln. Olha, eu tive prazer em conhecê-lo em prestação de serviço, como estou vendo aqui agora, ainda que online, à distância. Dizer para você que estamos sempre à disposição para prestar qualquer serviço que seja necessário e dizer que temos que seguir em frente, porque é assim que se edifica, que se constrói uma grande sociedade. Companheiro Paulo, grande companheiro Paulo também, muito obrigado pelas palavras. Eu quem agradece, abraço ao Lincoln, abraço a todos os companheiros que assistirem esse podcast, né? Foi uma alegria, uma satisfação, especialmente em poder exprimir
toda a minha admiração, todo o meu orgulho de ser leão e a esperança de que nossos clubes se fortaleçam, que novos homens de bons costumes venham a integrar nossas fileiras. Meu DG Turchiari, faça o seu encerramento também e eu aguardo você para novos conteúdos desse calibre. Exatamente, Lincoln. Reitero, faço das minhas palavras o que disse meus queridos companheiros há pouco, tá certo? É o prazer e a alegria nossa imensa em poder contribuir um pouquinho, né, para a nossa sociedade. Nós somos pessoas do bem e só estamos para fazer o bem, tá certo? E pode ter a certeza que novos podcasts virão com conteúdos tão fantásticos como desse de hoje, ok? Tenham uma abençoada semana e fiquem com Deus. E vamos alcançar a superação do servir. 6 horas já?